falei na representação das colisões relativísticas no espaço-tempo. Né? Essa representação aí é a representação no esquema do Landau, né, que ele introduziu em 1953, onde os núcleos, né, os íons, se encontram e se fundem, né? Eles são freados. Inclusive, há um parâmetro que é mensurável, que é exatamente o parâmetro de frenagem nuclear. Stopping power, né? Núcleos stopping power. E o diagrama de espaço-tempo é aquele diagrama ali com geometria euclidiana, né? Onde simplesmente o que está representado na área sombreada é o resultado do espalhamento inelástico, né? Eles se fundem. E, evidentemente, as setinhas representam uma expansão hidrodinâmica. O Landau foi o, digamos assim, pioneiro, né, da adaptação da hidrodinâmica clássica, de Bernoulli, de Pascal, ao regime relativista. Só que, em 1953, ele não tinha noção de que os experimentos iriam chegar ao nível de energia de que a gente dispõe hoje, né, em MHC, em Henrique. E já em 69, 68, já haviam sendo feitas experiências em Stanford, né, no SLAC, na Califórnia, e experiências de espalhamento de elétrons, né, e foi descoberta uma configuração diferente, ou seja, era um espalhamento inelástico profundo, né? No sentido de que se criavam, né, flutuações no vácuo e isso invalidava, ou ao menos tornava obsoleto o modelo de Landau. Então, o que se deduziu das curvas, né, experimentais é que o vácuo da QCD fazia com que os núcleos, né, prótons, nêutrons, contivessem não só os quartos de valência, os 3 quartos de valência, mas também o que chamaram de mini particles, né? Wee particles, que seriam essas flutuações no vácuo acopladas aos quartos de valência. E isso, embora a energia na época não fosse muito elevada, né? Alguma coisa assim dessa ordem, de 100 GeV, dividido ainda pelo número atômico, né, do alvo, mas já se observava que a única explicação para as curvas experimentais era essa, que haveria uma criação como se fosse de uma fonte de força de corpo, né? E o núcleo, antes de ser espalhado, ele apresentaria uma grande densidade de gluons, ou seja, haveria mini quarks, mas também haveria uma grande quantidade muito superior de mini gluons. Isso foi sendo verificado à medida que as energias de interação aumentavam, né, com novos aceleradores,
E hoje em dia se dispõe de uma visão de um núcleo antes de se chocar, né, com outro, que é a visão do condensado de vidro de cor, né, onde ele estaria inteiramente contraído o fator de Lorentz de um LHC mais de 2.000 vezes, e ao mesmo tempo a dilatação do tempo também correspondente ao fator de Lorentz, como se aquilo aí estivesse congelado. Então, a noção do vidro é exatamente uma maneira de se interpretar essa dilatação do tempo, né? O tempo, no núcleo, a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, o tempo fica praticamente parado, como se estivesse congelado no tempo, né? Então, a forma de representar graficamente isso, um diagrama de espaço-tempo, seria essa, né? Onde os núcleos se atravessariam, não mais haveria aquela frenagem nuclear, porque simplesmente os partículos, né, os componentes dos núcleos, eles não veriam os partículos do outro núcleo, exatamente por causa dessa dilatação do tempo e por causa da grande contração de Lorentz, né? Então, eles simplesmente se atravessam, é gerada uma região de alta temperatura, né, após a colisão, da ordem de 10 a 12 Kelvin, e no interior, né, dessa região se dão processos, né? Inicialmente, evidentemente, a gente analisou o que a gente conhece da hidrodinâmica. Haveria uma etapa de pré-equilíbrio. Posteriormente, à medida que for resfriando essa região, os gluons, né, e quarks que estão ali dentro entram em equilíbrio termodinâmico. Logo, você pode usar a hidrodinâmica, né, que é uma exigência estatística, né? E posteriormente a difusão, ela se dá não mais numa geometria euclidiana, mas numa geometria hiperbólica, própria à geometria do espaço de Minkowski, né? Então, no espaço de 53 e 70, digamos, né, 15 anos, a visão mudou bastante, né? Também porque nesse espaço de tempo as energias de colisão foram multiplicadas, né? Depois a gente vai ver com mais detalhe essas etapas, né? Mas, em suma, esses dois esquemas são importantes para a gente separar o que se chamam hoje de colisões relativistas e o que se chamam hoje de colisões ultra-relativistas. É exatamente um reflexo da mudança de comportamento dos partículas em cada um dos casos. Evidentemente, plasmas, quarks e gluons se formam naquela região logo após os dois núcleos se atravessarem, os dois íons, né, se atravessarem. Aí aquela medição de tempos, né, que a gente já conhece da termodinâmica, o tempo de relaxação, o tempo próprio, e evidentemente
naquela região, o sistema continua a se resfriar. Né? Ele continua a se resfriar e o que acontece? Chega a uma certa temperatura em que os partículas de luz se recombinam e formam hadrons, que são esses que são detectados. Né? A interpretação, não só do condensado de vidro de couro, mas de claras e comuns, é feita através das partículas que são geradas, dos feixes, dos jatos de partículas que são gerados. São interpretações feitas de forma indireta, mas bastante de acordo com os modelos esperados. Então vamos ver agora o que nos interessa, que são as colisões ultrarrelativísticas. Né? Aquela colisão representada anteriormente, para simplificar, ela é central, ou seja, não existe parâmetro de impacto. Né? O parâmetro de impacto é zero. Então, se espera que a distribuição da rapidez dos hadrons se comporte com essa figura aqui, da rapidez sobre o que se chama a multiplicidade de acordo com a rapidez. Né? Na região intermediária, entre a rapidez inicial do alvo YT, do projétil YT, emerge uma região central de rapidez sem bárons, né, como a gente viu. Nesta região, a multiplicidade média por intervalo unitário de rapidez é aproximadamente constante e forma um platô central, uma plataforma central. Nessa região, o que acontece é que a produção de quantas virtuais, ou seja, quantas de energia, né, que se originam através das interações entre esses Lie particles, entre os mínimos e os mínimos quartos, através da força de corpo, é dominante. E essa própria estrutura do platô vai ser entendida como uma consequência da desexcitação de cada quantum, segundo o seu tempo próprio, de acordo com a sua velocidade. Né? O QGP, então, que se caracteriza pela ausência de bárons, ou seja, ele não tem a recombinação ainda entre os quartos juntos, ele certamente deve ser produzido nessa região do platô central. E a altura e a largura do platô dependem de dois fatores. A energia de colisão do sistema, no referencial de centro de massa, ou centro de momento, e o número atômico, o número de massa, melhor dizendo, né? O número de massa nuclear A. Esse gráfico aí reproduz experimentos feitos no RIC até 2006, né? Em comparação com a curva da análise estatística dos hadrons produzidos. Evidentemente, os dados experimentais estão marcados aqui com as suas variações de seus desvios, né? De suas faixas de precisão aqui. E o que se verifica realmente é que o experimento e a curva estatística esperada são praticamente idênticos. Né? Ou seja, a análise está correta. Por outro lado, essas regiões, né, de rapidez inicial, aqui desse lado final do outro lado, são regiões de fragmentação, onde os bárons estão altamente excitados. E a forma melhor de estudar essas fragmentações, ou essas regiões, não é mais o referencial de centro de massa, mas o referencial de um dos núcleos, né? Considerado em repouso. Né? Como essas experiências são feitas por interação de feixes, né? Não é exatamente o referencial do laboratório, é o referencial de um dos feixes, como se estivesse estático.
Né? Então, nesse diferencial, em uma colisão frontal, um núcleo esférico com um raio proporcional a 1/3, né, raiz cúbica de ar, é varrido por uma pista nuclear, um panqueca nuclear, contraída pelo fator de Lorentz com uma área aparente de ar elevada a 2/3. A largura delta e F da região de fragmentação ela pode ser estimada de forma aproximada, né? Considerando uma partícula do fator de Lorentz gama que foi produzida na região de fragmentação do referencial de repouso do núcleo-alvo, né? E essa partícula só pode reinteragir no interior do núcleo e produzir uma cascata, né? Formando essa região de fragmentação quando essas proporções aqui se observam, aproximadamente, né? Onde R é o raio do núcleo. Usando a definição de rapidez, a gente pode fazer essa estimativa, né? Que essa largura, né, será aproximadamente igual ao logaritmo de 2 vezes o fator de Lorentz. Aqui a gente já entra mais em detalhe, né? Faz um zoom aqui naquela representação do espaço-tempo hiperbólico para entender melhor os processos que ocorrem após os dois íons se chocarem, né? Esse choque não livre, referencial do centro de massa. E esse é um esquema diagramático, né? Bastante, digamos assim, simplificado, né? Do que seriam essas etapas ao longo do tempo, né? O Z é o eixo sobre o qual se dá o choque, a colisão, e aqui é a evolução do sistema ao longo do tempo. Então você, logo após o choque, você obtém as partículas, os partos desconfinados, né, num estado de pré-equilíbrio. A temperatura muito alta. A partir do instante que o tempo vai passando, você chega numa região em que eles vão entrando em equilíbrio termodinâmico, né? Se chama região de termalização. Uma vez atingido esse equilíbrio, né, a gente entra numa região onde essa grande quantidade de partículas que foi gerada aqui forma um fluido, que é plasma de quarks e muons. Esse fluido, inicialmente, antes do Rick, né, antes dos experimentos feitos a partir de 2000, 2002, se imaginava que seria um gás ideal, até porque é a maneira mais simples, né, de você analisar um sistema de muitas partículas, né? Bússola já sabia disso, Maxwell já sabia disso. Então, os experimentos mostraram que, aparentemente, o que se forma aqui nessa região é um líquido. E mais, um líquido de baixa viscosidade. Inicialmente, de acordo com a acurácia dos experimentos, você achou até que era um líquido perfeito, né? Até hoje você encontra no site do RIC, né, animações mostrando um líquido perfeito. Mas acontece que nada é perfeito. Então, na verdade, existe uma análise atual, bastante de ponta, bastante de vanguarda, introduzindo correções de viscosidade, né? São análises que usam vários métodos, a gente não fala que o curso vai ver, de forma, evidentemente, sem entrar em detalhes muito profundos, né? Porque não é. Seria um curso à parte, né?
Mas o fato é que existe aqui um fluido, um estado da matéria, né, que se sabe hoje que não é um gás zero, certamente não é um gás zero. Pode ser não um gás, não é um sólido, né? Como a gente aprende, como já o Lavoisier já sabia, né? Resta o quê? Um fluido. Né? Esse fluido, se não é gás, só pode ser um líquido. Mas que tipo de líquido também ainda não se sabe exatamente. Não se sabe nem se existe, na verdade, uma evolução da viscosidade no interior desse líquido. É provável que sim. Né? Por que é provável que sim? Porque é uma fase, da matéria, né? Uma fase termodinâmica, que está evoluindo no tempo. Né? Tanto está evoluindo no tempo, que ao se resfriar, ela entra numa outra fase onde há recombinação entre os quarks e os gluons, formando os radons que são efetivamente detectados após a colisão. Né? Essa análise aqui nessa região, ela tem que ser feita de acordo com os princípios de estado fora do equilíbrio. Né? Embora exista o equilíbrio aqui termodinâmico, aqui não existe, e na passagem de uma fase a outra, ocorre alguma coisa também que modifica o estado da matéria. Né? Há uma descontinuidade de fase. Certo? Então, é isso que se estuda hoje, né? A evolução desse sistema a partir da origem. Na verdade, antes da origem, né? Do estudo do lançando vidro de cor aqui, é um item à parte, a gente vai ver, inclusive, como é feito isso hoje, como é entendido isso hoje. E após a colisão, você tem que fazer vários malabarismos com a hidrodinâmica relativista, né, para introduzir viscosidades, né, e introduzir evolução, né, fora do equilíbrio térmico. Então, é uma coisa razoavelmente rica, né, de experimentos. Então, vamos ver o que seria esse estágio de pré-equilíbrio e o estágio de terminalização, né? Onde o tempo próprio, né, das partículas fica nesse intervalo. Zero, evidentemente, é o instante da colisão, é aquele ao zero, é o instante em que finaliza a terminalização, quer dizer, o fluido entra em equilíbrio e se forma o plasma. Bom, por causa da temperatura envolvida, né, claro que é um processo que produz uma entropia muito alta. E é uma das coisas bastante difíceis, né, a serem solucionadas. Né? Qual é o mecanismo microscópico de produção de entropia e de termalização após o choque? Como eu disse, a dificuldade maior se origina do fato de que esse mecanismo envolve forçosamente processos fora do equilíbrio. Transporte quântico no interior de uma teoria de calibre não abeliana. Né? A gente está falando aqui de Young Mills. Né? A gente vai ver, inclusive, que no estudo do condensado de vidro de cor, esse modelo usa as soluções clássicas de Young Mills. Né? Só os gluons é que são considerados como se os quartos não fossem levados em conta, porque o número de gluons formado ali é muito superior. Cresce, ainda não se chegou exatamente a um fator exato de crescimento, a gente vai ver,
mas cresce muito além. Os mundos virtuais que são formados só através do movimento, através dessa condensação antes do choque, ele é muito maior do que o mundo de quartos virtuais. São despertados do vácuo também. Né? E há uma dificuldade também que os mundos interagem entre si também, não só com os quartos. Então, a gente vê que você dispõe hoje de duas classes de modelos, aqueles que consideram essas interações de forma coerente e os que as consideram de forma incoerente. Nesse primeiro tipo de modelo, a soma incoerente de colisões de partes ou incidentes produz mini-jatos ou partos medianamente energéticos que interagem subsequentemente entre si, formando um plasma de quartos e gluons, né? No equilíbrio. Então você pode focalizar isso usando uma teoria quântica de transporte, que também já é um outro ramo, né, mas bastante bem desenvolvido. É possível se calcular a produção de mini-jatos no sistema, no regime, né, da QCD perturbativo, desde que se use um corte, né, um cutoff da ordem de 1 a 2 GeV. Quando o processo de obtenção do equilíbrio é calculado através da forma relativística da equação de Stefan Boltzmann, aplicada às sessões de choque, parto, que a QCD perturbativa fornece. Já quando se leva em conta as interações coerentes, um exemplo desse modelo é a formação de fios de cor e cordas de cor nos campos coerentes de corpo, como no modelo de sacola, né? Após o impacto, esses fios e cordas decaem, né, em partes reais. Através do processo de Schwinger, que descreve a produção de pares positroelétricos na QED. Ou seja, aqui já estamos usando, né, ferramentas da QED bastante conhecidas. Mas uma vez que os pares reais são produzidos, eles naturalmente vão se distribuir termicamente, obedecendo a equação relativista de Boltzmann, na presença de fundo de campo de cor. Outro modelo ainda de interações coerentes é um modelo exatamente baseado no condensado de vidro de cor, né? Que nada mais é uma configuração clássica de gluons com baixo x, um pequeno x. X é a proporção entre o momento do gluon e o momento do núcleo, ou do íon. Né? Então, esse x pequeno, ele sinaliza uma baixa participação do momento de cada gluon no momento do núcleo, né? Essencialmente. Então, estes enfoques que tentam descrever um estado de não equilíbrio termodinâmico ainda não estão suficientemente desenvolvidos, né? Então você obtém no máximo descrições qualitativas. Você obtém estimativas, mas ainda são estimativas que não... A única forma de você não digo nem certificar, mas de avaliar se as estimativas feitas assim desses modelos são adequadas ou não, é comparando com os resultados da QCD na rede, né? Que não tem como você observar isso. Não há produção de grandezas físicas para observar. Então você tem que simular. Você tem que simular e algumas coisas
discordam e outras coisas coincidem. Então ainda é uma área bastante em desbravamento. Né? Mas, simplificando, a gente vai assumir apenas que a produção de entropia e a termalização ocorrem antes do tempo próprio, característico, né? Que aqui está o zero. Isso é suficiente para a evolução hidrodinâmica do sistema posteriormente ao tempo de equilíbrio térmico, o termodinâmico. Né? É uma hipótese. Alguns modelos hidrodinâmicos que assumem a hipótese de líquido perfeito, viscosidade nula, indicam que o tal zero é menor que 10 a menos 23 segundos. Né? E esses modelos descrevem com razoável acerto os resultados experimentais do líquido. Né? Isso foi logo no início que despertou o interesse maior e despertou a quase certeza de que, na verdade, se tratava de um líquido perfeito. Posteriormente, com o aperfeiçoamento dos experimentos, o aumento das energias, né, com o LHC, no hélice, essas coisas já estão hoje mais, digamos assim, flexíveis, né? E, evidentemente, com uma dificuldade maior. Mas, muito bem, o sistema evolui, está evoluindo agora, atingiu o equilíbrio termodinâmico, né? O térmico, então ele está evoluindo, mas o tempo está passando e ele está se resfriando. Né? Então, freeze-out foi uma outra hipótese que foi formulada, né? Que é exatamente a fase em que começa a formação de hadrons. Né? A partir daqui, o tal do freeze-out, né? Você obtém as partículas que são exatamente a recombinação dos quarks e gluons que foram criados aqui a partir do vácuo, né? E foram se resfriando. Então, quando você atinge o equilíbrio, então zero, isso permite que você use a hidrodinâmica relativista, né? Escrevendo a expansão do sistema. E essas equações a gente conhece. São as que exprimem a conservação do tensor de energia-momento e a conservação do número bariônico, no caso, representado através da corrente bariônica. Né? Em ambas as expressões, o valor esperado é obtido em relação ao estado dependente do tempo em equilíbrio térmico local. Quando você considera, em primeira aproximação, de ordem 1, né, um fluido perfeito, sem viscosidade, esses valores esperados vão ser dependentes apenas da densidade local de energia e da pressão local. Quando o sistema não é um fluido perfeito, a gente vai precisar de informações adicionais. Evidentemente, a viscosidade é uma delas, a condutividade de calor, que está se resfriando, né, e outras grandezas que estão ainda sendo analisadas e buscadas. Né. Então, no caso do fluido perfeito, essas equações acrescentadas de uma equação de estado, né, porque a partir do instante que você está usando a hidrodinâmica, você precisa de uma equação de estado do sistema, né, que você pode exprimir como sendo a densidade de energia em função da pressão, e também você vai precisar de condições iniciais apropriadas a partir do instante em que o sistema entra em equilíbrio. Aí é aquilo que eu disse, você pode simular isso usando QCD na rede, né? A evolução do tempo do sistema
até o ponto em que ele sofre, entre aspas, congelamento. Ou seja, entra em equilíbrio no tempo do freeze-out. E o intervalo de tempo de maior interesse para nós é exatamente esse, entre o tempo em que ele entra no equilíbrio e o tempo em que começa a ser produzidos os hadrons. Porque é exatamente aqui que vai se dar a evolução do plasma de barras de luz. Bom, a fase após o freeze-out, tal quando os hadrons, quando se começa a formar inicialmente um plasma de hadrons, um grande número de muons que foram gerados, e eventualmente pode ser também que ocorra esse freeze-out antes do TF. Agora você consegue definir geometricamente esse freeze-out como sendo uma hipersuperfície no espaço-tempo, na qual o livre tempo médio das partículas do plasma se torna maior do que a escala do tempo de expansão do plasma, de forma que o equilíbrio térmico não pode mais ser mantido. Então você pode conceituar dois tipos de congelamento. O químico, que se dá quando o número de cada espécie de partícula é constante, ou seja, o potencial químico é zero, enquanto o processo de equilíbrio é mantido no espaço de fase. E um outro tipo de freeze-out, o freeze-out térmico, depois do qual o equilíbrio cinético não pode mais se manter. Então, a temperatura de freeze-out químico precisa ser mais alta do que a do freeze-out térmico. E ambas, em princípio, dependem. Em princípio, sempre que aparece em princípio é porque não se sabe exatamente. Mas, em princípio, dependem das espécies hadrônicas envolvidas nesses processos de freeze-out. Espécies hadrônicas não só antes da colisão, como as partículas também que são produzidas. Mesmo depois do congelamento, é claro que os hadrons não podem interagir entre si, fora do estado de equilíbrio. Agora, esse estado é que pode ser descrito através da equação relativista de Boltzmann aplicada ao sistema hadrônico, mas aí eu já estou lidando com um fluido hadrônico, um plasma hadrônico, mas com um plasma de quartos de núcleo. A gente já viu, então, os esquemas de colisão centrais, mas evidentemente não são o caso geral. O caso geral são colisões periféricas, como se diz. A central, evidentemente, é um caso muito particular. É o mesmo velho para o choque do Rutherford, definido em 1908. E a colisão distante, quando o B é maior do que o dobro do raio, ou seja, os núcleos eles não se chocam, você só tem interação eletromagnética. Mas, como estão passando bastante energeticamente próximos, você pode obter uma altura do núcleo incidente, ou do núcleo alvo, ou de ambos, simplesmente sem interação forte, mas simplesmente através da interação eletromagnética. Com a diminuição do padrão de impacto, ou seja, à medida que os centros de impacto vão se aproximando, a interação forte produz um súbito aumento de reações inelásticas, porque se superpõem geometricamente. Os núcleos envolvidos em uma colisão de alta energia entre íons pesados são classificados em dois grupos. O grupo dos participantes, que
está contido nas regiões sombreadas, né? E o grupo espectador, coitados, né? Que já passaram dali. O tratamento geométrico dessas colisões ultra-relativistas A é chamado de modelo participante-espectador. E é bem sucedido, né, na descrição de resultados experimentais. Como mostra a figura, o tamanho do participante ou espectador é determinado exatamente pelo parâmetro de impacto. Né? O participante é do tamanho do parâmetro de impacto. Né? E há uma grande correlação entre os tamanhos do participante e do espectador de acordo com o raio do mundo. Uma vez que o espectador mantém sua velocidade longitudinal e emerge nas colisões aproximadamente em ângulo zero, né, é relativamente fácil separar experimentalmente o participante do espectador. Na maioria dos experimentos, as informações sobre o parâmetro de impacto são obtidas exatamente através da mensuração das dimensões dos espectadores do participante. Esse físico americano, Glauber, né, que ganhou o Prêmio Nobel em 2005, ele criou em 1958 um modelo semiclássico que descreve as reações nucleares de altas energias, calcula as seções de choques totais das reações, o número de núcleos participantes, o número de colisões binárias, núcleo-núcleo, que a gente vai mostrar a seguir. O modelo de Glauber, que deu a ele esse prêmio Nobel, trata colisões binárias, ou seja, núcleo-núcleo, como sendo interações múltiplas. O núcleo de um núcleo incidente interage com núcleos alvos que têm uma dada densidade de distribuição. Né? Então, são como se eles atravessassem vários. Né? Um projétil atravessando vários núcleos. Assume que os núcleos viajam em linhas retas, né? E não sofrem definições após as colisões. Quando, evidentemente, as energias são muito elevadas, isso é uma abordagem razoável. Além disso, ele admite que a seção de choque inelástica da colisão núcleo-núcleo é a mesma no vácuo, ou seja, a mesma independente da existência de outras partículas. Né? Ou seja, como é semiclássico, esse modelo não considera a produção de partículas secundárias, nem a excitação dos núcleos. Né? Ele não leva em consideração os níveis de energia quântica dos núcleos. Mas, como é que se constrói esse modelo, então? Através dessa função de sobreposição nuclear, cujo argumento é um vetor e tem como modo o parâmetro de impacto B, você define essa função desta forma, através dessa integral. Né? Evidentemente, aqui é a função de A, aqui é a função de B. Essa é a variável de integração, que evidentemente tem a mesma dimensão de B. Né? Então, nessa expressão, a função de espessura, que tem por argumento o vetor S, mostrando na figura abaixo, S daqui, que é o S menos B, é definida como sendo essa integral só sobre o alvo, né? Onde esse ρ já é a densidade do número nuclear de massa, que é normalizado através do número de massa. Né? Então, no caso de um núcleo esférico com raio igual a R0 vezes A elevado a 1/3, raiz cúbica de A, o TAA de zero vai ter essa expressão simples aqui, o que resulta, por exemplo, em um valor de 28,4 mili Barney a menos 1. Né? Um Barney é uma medida de área física nuclear igual a 10 a menos 28 metros quadrados. E essa área é aproximadamente a área da seção reta de um núcleo de urânio
quer dizer, o bar, aproximadamente a área da seção é de um núcleo violento. Este valor aqui, encontrado, é no caso em que o raio da ordem de 7 fentômetros, 7 vezes 10 a menos 15 metros. Certo? Então ele usa um modelo semiclássico, né? O S é um vetor que varia, né, sobre a área aqui do núcleo A. O S menos B é a diferença entre o vetor B, que é fixo, né, e esse S. E essas integrais, então, vão resultar em cálculos de seção de choque e de outras grandezas. Então, se você parte de um certo B, você tem que calcular um plano de impacto S, todos pares de núcleos incidentes e alvos. Isso faz com que você confie se eles interagirem, né? Então, aqui você tem um gráfico em função do B em uma interação entre dois íons de ouro. O binário, né, e os parciais. Essa figura abaixo é uma figura artística, né, mostra a visão geométrica da sequência no tempo de uma colisão fora do centro, né? Com o plano de impacto B, os grupos de núcleos, participantes e espectadores. Vejam bem aqui que antes da colisão é aquilo que a gente vem falando, a quantidade de quartos, de gluons aqui dentro, é muito maior do que no núcleo estacionário, né? Exatamente por causa da alta compressão de Lorentz espacial e da alta dilatação temporal sobre essas áreas, né? Então você vai ter aqui os espectadores e os participantes, né? O gráfico de Glauber, aqui no caso do Higgs, né, ele compara o número de colisões binárias e o número de colisões de participantes, né? São exatamente esses eventos que a gente está vendo. Outra forma também de você visualizar esse tipo de colisão é através dessa figura, né, em que a região que é formada plasma de quartos e gluons corresponde a um volume com uma geometria fusiforme, né, e a gente vai ver depois que esse formato se deve ao momento transverso, que é ortogonal ao eixo da colisão, e eles chamam isso aqui de almôndega, né? Eles deviam ser muito esfomeados, né? Porque um diz que é panqueca, outro diz que é almôndega, só falam comida. Deviam ficar varando à noite, não comiam, vai ficar muito sem comida. Então, essa geometria fusiforme é fortemente anisotrópica em relação ao plano da reação, né? Esse é o plano, aqui o eixo Z, que é o eixo do centro de colisão, né? Então, essa anisotropia, ela é verificada experimentalmente se observando o fluxo assimétrico dos momentos das partículas, que é o chamado fluxo anisotrópico, ou seja, os momentos transversos, fluxo transverso, ele é mais intenso do que o fluxo paralelo ao plano
de reação. Logo no início da colisão, o gradiente da pressão é grande no plano de reação. Após certo tempo, esse gradiente causa uma maior velocidade de expansão de matéria nuclear nessa direção, né? Assim como a gente está verificando. Aqui é visto, né? É visto de frente. O eixo Z está aqui. Essa figura aqui mostra o perfil de velocidade de expansão no plano XY, que leva a uma emissão de partículas fortemente assimétricas, com anisotropias azimutais, com momentos transversais das várias partículas emitidas perpendicularmente ao eixo de colisão. No espaço de coordenadas, né, a gente consegue representar a evolução do tempo da densidade de energia transversa, criada inicialmente dentro do volume e dentro da homologia, né, em uma colisão não central com um eixo longitudinal Z entre dois íons de ouro, a princípio, né, mas pesado. Então vocês veem os intervalos de tempo que estão assinalados, né, em fentômetros sobre C. Acho que a gente está usando unidades naturais, né? O C é sempre 1, mas é bom para dar uma ideia do pequeno intervalo de tempo, né, ao longo desse processo. Né? Fentômetro é 10 a menos 15, né? C é 10 a 8, né? Então dá 10 a menos 23, né? Aquele númerozinho que a gente já tinha mostrado antes. 10 a menos 23 segundos. Bom, agora vamos entrar mais na teoria, né? Embora seja uma teoria bastante fenomenológica, né? Por causa da impossibilidade de você verificar diretamente esses eventos, mas a gente usa o que eles conhecem, né? Como eles conhecem hidrodinâmica, então vamos ver uma visão simples da evolução do espaço-tempo dessa matéria aquecida e densa, né? Que é produzida na região central de rapidez de colisões relativistas do núcleo nu. A vantagem de você usar uma abordagem hidrodinâmica, né, você trata a hipótese do equilíbrio termodinâmico, é que você não precisa saber como se dão as interações microscopicamente. Você vai lidar com um sistema, você vai lidar com um sistema de muitas partículas. Então você vai lidar estatisticamente com o sistema. Você não precisa se preocupar em entrar em detalhes das interações de cada uma das partículas que está participando do evento. Então, usando essas ferramentas, a gente pode descrever essa expansão da matéria, né, através de uma transição de radonização e congelamento químico e térmico, como a gente já viu. E você pode também usar esse ferramental teórico da hidrodinâmica relativista e comparar as representações de Landau e de Bjork, né? A relativista e a ultra-relativista. Antes do Landau, Fermi, 3 anos antes, em 1950, ele fez um artigo, né? E ali ele lançou a pedra fundamental, né, de como você aplicar a termodinâmica à produção múltipla de mesons em posições de altas energias. Nessa época, na década de 50 até meados da década de 60, né, a preocupação fundamental dos físicos de partícula era descrever as interações dos mesons, porque, segundo aquele modelo do Yokawa, né,
quem era o portador da força nuclear era o meson pi. E os mesons apareciam nos raios cósmicos, aquele negócio todo. Então eles tinham muita atividade, né, no estudo dos mesons, não só experimentalmente, como teoricamente. E a quantidade de artigos nessa época, né, nessa década, né, até mais, 2 décadas, sobre mesons, né, era exatamente o reflexo dessa visão, né? Não se tinha ainda a noção de que haveria quarks e gluons, que haveria que o próprio nêutron não eram partículas elementares, na verdade. Então, o FR-50, ele já tinha participado ativamente, né, da construção da bomba atômica, no projeto Manhattan, né? Então, ele foi, inclusive, o primeiro a conseguir fazer uma reação em cadeia sob controle. Ele, então, com esse artigo, ele se baseou na hipótese de que uma colisão entre núcleos de alta energia, né, como a energia que eles imaginavam, né, em 1950, essa energia disponível se concentraria em um pequeno volume, contraído pelo fator de Lorentz. Até aí, ele está inteiramente correto. Então, ele propôs isso, facultaria o uso de um método estatístico que fosse a ferramenta para encontrar as multiplicidades e o espectro das partículas resultantes da colisão. Aí o Landau, em 53, quer dizer, o Fermi deu sua ideia, a ideia ficou no ar, e o Landau, em 53, retomou a ideia original do Fermi, argumentando, quer dizer, aperfeiçoando a ideia original, que não se poderia esperar que o número final das partículas, né, mais uma vez, os métodos, né, emitidas dependesse apenas da condição de equilíbrio no instante da colisão. Ele argumentou, de forma correta, que o sistema interage fortemente mesmo após a colisão. E esse número de partículas somente se define após essa interação mútua se tornar desprezível. Quer dizer, ele já está implicitando aqui o que a gente hoje chama de frisautos, né? Que haveria uma etapa, uma fase intermediária entre a colisão e a emissão de partículas, em que o sistema estaria interagindo fortemente, através das interações fortes, que eles achavam que eram os mesons que seriam portadores dessa interação forte. Então, ele fez a primeira generalização relativística da hidrodinâmica, com a finalidade de escrever os estágios de expansão dessa matéria, fortemente interagente. Ele se fundamentou na hipótese de existência de 2 estágios, ou 2 fases, no processo de colisão. A energia da colisão é liberada em um pequeno volume sujeito à contração de Lorentz, no interior do qual é produzido um grande número de partículas, mas cujo livre caminho médio é pequeno comparativamente às dimensões, então, desse volume. Esse volume entra em equilíbrio estatístico, né? E 2, segundo estágio, o sistema se expande e essa expansão deve ser considerada como um movimento de um fluido perfeito, com viscosidade e condutividade térmica zero, sugerindo meio o uso de uma hidrodinâmica relativista, uma vez que a velocidade das partículas é comparável com a velocidade da luz. Ele supôs inteiramente de acordo com a visão atual, ele só não, digamos assim, operacionalizou inteiramente essa visão como fez o Bjork, mas também não dispõe de dados experimentais, né? O Landau supôs ainda que essa interação, evidentemente, intuitivamente, né, à medida que o sistema se expande, ela vai ficando mais fraca. Quando o livre caminho médio se torna comparável às dimensões lineares do sistema, leia-se aqui raio dos núcleos, né, ocorre um freeze-out, o congelamento térmico do sistema, que era termodinâmico, então se transforma em partículas individuais. Ele analisou fisicamente, de forma
inteiramente correto, só que ele não dispõe nem de dados experimentais, e a hidrodinâmica relativista que ele criou previa energias muito inferiores às energias que estavam disponíveis 15 anos depois, por exemplo, em Stanford. Mas essa hipótese do fluido perfeito de Landau, ela vingou durante uma certa época, mas como a gente vai ver, as hipóteses dele não levavam a resultados experimentais de forma compatível. Então, a ideia dele acabou sendo abandonada durante um certo tempo e se adotou também durante um certo tempo a hipótese do gás perfeito, do gás ideal. Mas, aceitando a hipótese do fluido perfeito do Landau, essa hidrodinâmica admite apenas uma equação de estado. Por exemplo, a relação entre pressão e densidade de energia, características exatamente da radiação de corpo negro. Ele imaginou um sistema semelhante a um fluido de Boltzmann, um fluido de fótons, admitindo que o potencial químico bariônico é desprezível quando comparado com a temperatura. Então a gente obtém essas seguintes relações envolvendo a densidade de entropia S, a densidade de energia, a pressão e a temperatura. Combinando essas duas equações, a gente chega mais uma vez nas famosas equações de Stefan Boltzmann. Claro, ele partiu de um modelo de corpo negro. Faz sentido que se obtivesse as equações ao menos semelhantes, formalmente semelhantes às relações de Stefan Boltzmann. Bom, mas uma condição necessária a essa reputação de Lorentz, a colisões relativísticas centrais, é que os núcleos da região frontal de cada um dos núcleons na região frontal de cada um dos núcleos envolvidos na colisão percam a totalidade da sua energia cinética, calculada no referencial do centro de massa, quando atravessa outro núcleo. Isso requer que a perda média de energia desses R núcleos por unidade de comprimento seja maior que esse valor crítico aqui. Aí, utilizando-se aquele valor que a gente já mostrou antes, o R de 7 fentômeros, que corresponde ao raio do átomo de ouro, usado no RIC, a gente vai encontrar um valor crítico muito superior quando você usa uma energia como a energia do RIC de 200 G, no centro de massa. Então, isso mostra que nesse caso, nesse nível de energia, a representação de Landau não funciona. Não se aplica. Por quê? Porque a potência de frenagem nuclear ela vai ter que ser muito acima do observado. Mas a gente sabe por quê. O Bjork descobriu por quê. Não há frenagem nuclear mais. Os núcleos se atravessam. Mas, na hipótese do Landau, os núcleos seriam freados. Os núcleos frontais perderiam a totalidade da energia cinética, quer dizer, simplesmente eles entrariam no centro de massa, na frente do centro de massa. Além disso, já de posse dos dados experimentais do RIC, que a gente dispõe desde o ano 2000, em contraste com essas abordagens de Fermi e de Landau, a espessura dos núcleos em colisão não pode ser infinitamente pequena no regime ultrarrelativístico devido à presença dos mini-partículas. Ele supôs, então, o Landau, assim como Fermi, supuseram que a contração era infinita. O núcleo virava um plano. Mas, ao mesmo tempo, que os núcleos se encontravam e freavam. Ambas as hipóteses são incompatíveis. Hoje a gente sabe disso. Mas só foi realmente mostrado que o resultado do Landau não era válido
a essas energias aqui depois que a gente obteve os níveis de energia do Reiki. Né? Então, o que resolve a questão realmente é a alimentação de biótica. Né? Então, vamos ver a escala e o fluxo biótico. A escala, o mais precisamente, em português, a lei de escala. Né? Em inglês, eles simplificam, dizem Bjorken Scale. Uma scaling, inclusive. Mas em português é mais intangível você falar em lei de escala. Bom, como existe uma cascata do interior ao exterior de quanto produzido, né? Esses quanta se materializam em regiões afastadas do alvo. Daí essa geometria hiperbólica aqui. Né? Ou seja, o volume da reação é expandido acentuadamente na direção longitudinal do eixo Z do feixe acidente, como já mostrado. O eixo Z está aqui. Numa aproximação de primeira ordem, é razoável você desprezar a dimensão espacial transversal do plano XY e descrever a reação apenas em Z e T, ou seja, uma representação em duas dimensões. Né? Aí é mais simples em termos de você lidar com essas duas coordenadas apenas, tendo notação de compreensão, você mudar do sistema cartesiano, adotando um sistema onde agora você está lidando com o tempo próprio e a rapidez. Né? A gente já viu, inclusive, anteriormente gráficos, né? Utilizando a rapidez. Tempo próprio, então, é definido assim. E a rapidez a gente já viu se define dessa forma. Ou, inversamente, né, você define o tempo como sendo tempo próprio vezes você no hiperbólico da rapidez, e o Z como sendo